Shalom, povo escolhido de Deus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja comigo e esteja com vocês. Hoje é o domingo extraordinário. Isso é aquele dia que o Pai te reservou, te entregou, para que você desfrutasse do dia, né? E é importante a gente saber que mesmo em meio a tantas coisas que estão acontecendo, mesmo em meio a tantas circunstâncias, Ele te convida a você andar pela fé. Ele te convida hoje a andar pela fé. Então o chamamento que Jesus está fazendo para mim, para você hoje, é: filhos e filhas, vamos andar pela fé. E é um caminho a ser usado por mim, por você. É um caminho a ser trilhado para os filhos de Deus, né? E assim como, vamos dizer assim, imagine o natural aqui, um avião. Aí você diz: não, mas o avião ele anda no ar. Mas é criado um caminho, uma estrada imaginária ali no ar, traçadas, vamos dizer, virtualmente, para que ele permaneça ali e chegue no destino, senão ele não chegaria. E ele se utiliza de muitos equipamentos, né? Ele tem equipamentos para guiar exatamente, porque senão um colidia com o outro e aconteceria, vamos dizer assim, uma tragédia. É como a gente está aqui na estrada normal, cheio de carros, e a gente tem que obedecer quem está na frente, obedecer sinais, obedecer distância. Então tem algumas regras, né? E é importante a gente saber que, por exemplo, existe um GPS para guiar os carros, os aviões, né? E tem esse caminho. E não é diferente. Jesus também deixou um caminho para mim e para você, que Ele é o próprio caminho. E é preciso que o nosso GPS possa captar e capturar exatamente o caminho correto para a gente chegar no destino, né? Então, se para mim chegar e você chegar em qualquer destino natural aqui, a gente, quando não conhecemos lugar, quando não conhecemos, a gente tem que usar algum meio para chegar lá. E geralmente hoje a gente tem usado até no próprio celular um GPS. Então, se nós podemos confiar num GPS para nos levar a algo, a algum lugar estabelecido ali que eu e você queremos chegar, imagina o que Deus não tem preparado. Um GPS celestial para nos guiar e nos levar até onde Ele quer que nós estejamos, que nós, vamos dizer assim, cheguemos ao lugar desejado, né? Aí a minha pergunta é: você vai confiar só no GPS natural, ou você vai começar a confiar agora que existe um GPS celestial que foi entregue para mim e para você, e que nós temos que olhar as coordenadas, colocar as coordenadas e seguir as coordenadas, que é o manual da vida, que é a Bíblia Sagrada. Compreenderam aí que já existe um GPS celestial entregue para mim e para você, para a gente saber a hora de virar à esquerda, de irmos, de voltarmos, né? Isso vai nos ajudar a não ficarmos parados, a não estagnarmos. Isso vai nos ajudar a termos um foco. Qual é o nosso foco? Qual é o nosso destino? A quem devemos seguir? Quem é o caminho? É o Senhor Jesus. E vai nos ajudar a ter o que nunca tivemos, vai nos ajudar a fazer o que nunca fizemos. E mesmo que eu e você nós não vejamos o caminho ainda, mas vamos andar pela fé. Esse é o convite que Ele te faz hoje, esse é o convite que Ele está te fazendo, tá? Pois Moisés viu um caminho aonde? Aonde não tinha uma estrada dentro do mar. E Deus disse: o que é o meu povo? Marche. Aos olhos de Deus existia uma estrada, já existia uma saída, era em meio ao mar. Mas para o homem não existia. Os judeus só viam o mar, só viam montanhas de um lado e viam um grande exército atrás. Mas Jesus foi e disse: levanta a tua vara, Moisés, divide o mar. Divide o que espiritualmente é para ser feito conforme eu estou ordenando. Pois Ele vai nos dar as coordenadas para mim e você fazermos. Você sabia que espiritualmente já está tudo feito, nós já estamos abençoados e já tem os caminhos e as coordenadas para mim e você fazer? É só a gente acessar e prosseguirmos.
né? E às vezes é preciso, eu vou dizer assim, um conector, porque tem muita gente que está desconectado, né? E a fé é esse conector, que vai conectar exatamente para quê? Para tornar o invisível visível e palpável aqui na Terra. A fé vai ser o acesso que eu e você nós vamos ter para os milagres acontecerem na minha e na tua vida. É, exatamente, esse é o conector, é a fé. A fé é o conector, né? Você vê que nós vamos ver uma narrativa aqui em que sempre houveram crises. E nós vamos ver uma crise que um profeta passou, uma nação estava passando, né? E o pior é que aquela nação, quando estava passando, vamos dizer, um problema, uma dificuldade, uma seca, Deus levanta um homem pela sua graça e pelo seu poder. Deus faz o quê? Levanta um homem pela sua graça e seu poder. Levanta Elias. Elias era de onde? Tesbita, era um lugar, vamos dizer assim, insignificante, pequeno. E a sua família não vinha assim de uma grande família, como geralmente a gente olha. Quem é fulano, quem é ciclano nos nossos olhares? Mas quando é um homem levantado por Deus, uma mulher levantada por Deus, Deus não precisa de estrelas, Deus precisa exatamente de corações. Corações disponíveis a fazer o que Ele dá. E as estrelas, elas querem brilhar de qualquer jeito. Mas é melhor você ter um coração puro e deixar Deus brilhar com você. É bem diferente, né? Pois as estrelas, elas só vão brilhar quando o sol se põe. Hã? As estrelas, elas só brilham quando o sol se põe. Cada um no seu devido lugar, cada um no seu tempo, cada um fazendo a sua. Porque tem muita gente querendo brilhar quando o sol ainda está ativo. Não pode, gente. Deus pode usar pessoas simples, pessoas como eu, como você, como Elias, o Tesbita ali. Vamos ver lá em 1 Reis 17. Deixa eu dar uma olhada assim. É o versículo 1. Que disse que era assim. Ora, Elias era de Tisbit, né? Tesbita, né? Em Gileade. E disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes. Então aqui o profeta já estava liberando uma palavra e estava dizendo que não cairia chuva naquele período. Estava dizendo a quem? Ao rei Acabe. Todo mundo conhece a questão de Acabe. Acabe era um rei que não era lá essas coisas todas. Tinha casado com Jezabel, que adorava outros deuses. Então assim, estava uma apostasia, estava um pecado reinando aí, né? E depois disso a palavra do Senhor veio a Elias: saia daqui, versículo 2, e vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho e dei ordens aos corvos para alimentarem lá. Peraí. Em meio a toda aquela crise, o profeta libera a palavra que vai haver seca, estava havendo seca, mas o Senhor disse que ele vá para onde? Saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho do Querite. Esconda-se perto de onde? De um riacho, de águas. Ei, filho, o senhor está passando alguma crise, uma necessidade que precisa ser suprido? Olha uma chave liberada aqui. Deus não manda ele para distante, para qualquer lugar. Ele diz: fique perto do riacho. Riacho é água. Água é o quê? É o Espírito Santo. Como é que tu quer sair da tua crise? Como é que tu quer vencer? Como é que tu quer... Se tu está se afastando do Espírito Santo, está se afastando da igreja, está se afastando das ministrações, está se afastando do exponencial, está se afastando de ler a palavra, de louvar, de adorar, da fonte, da água. Não pode, gente. Temos que estar próximo e bebendo da água da fonte. E ele diz: você beberá do riacho. Beberá de quê? Do riacho, da água. E dei ordens aos corvos para o alimentarem lá. Peraí, coisa estranha, né? Deus dá ordem ao quê? Um corvo para alimentar. O natural era pessoas servirem, ir lá levar mantimentos para o profeta. Mas as coisas de Deus, quando Deus quer fazer na minha e na tua vida, Ele faz de uma coisa extraordinária, que é exatamente o sobrenatural dele.
uma pessoa ser alimentada por corvos de manhã e à tarde. Gente, isso é coisa de Deus. É Deus que quer fazer isso na minha e na tua vida. Deus pode usar pessoas? Pode, mas quando Ele não usa pessoas, Ele usa outros meios sobrenaturais. Hoje é noite de ser quebrado julgos na tua vida. O que é que está te prendendo? Qual é a área que está te prendendo? Eu vou citar aqui a financeira, mas pode ser qualquer uma das áreas que a gente vem ministrando, que a gente vem falando. Qualquer área que está te deixando prisioneiro, hoje à noite está sendo quebrado este jugo em nome de Jesus. O que está te prendendo? Está sendo quebrado agora, em nome de Jesus. Seja quebrado em nome de Jesus. E o versículo 5 diz: e ele fez o que o Senhor lhe tinha dito, foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou lá. E os corvos traziam pão e carne de manhã e tarde de noite. Aí no versículo 7 diz: algum tempo depois o riacho secou. Algum tempo depois, isso mais ou menos um ano, por falta de chuva. Então veio novamente a palavra do Senhor a Elias e disse: vá imediatamente, sai daqui e vá para outro lugar, vá para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Fique por lá. Eu ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Ah, agora já não era mais os corvos, não. Era agora uma viúva. E ele foi, quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco de água numa jarra para eu beber? E quando ela ia buscar água, ele gritou: por favor, também me traga um pedaço de pão. Aí ela respondeu: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha e um jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que comamos e depois morramos. Vou parar aqui um pouquinho mais. Veja que situação difícil. Era a última refeição, era um desespero total. E ela já disse: vou preparar a última refeição e vamos só aguardar o pior, a morte. E tem coisas na minha, na tua vida, na vida dos cristãos, que uma das armas que o inimigo quer fazer é jogar medo. Sim, é um espírito de medo, de terror, que quer tirar as alegrias, tirar, vamos dizer assim, a perspectiva de vida. E a função dele é deixar amarradas as nossas vidas e nos meter medo, vamos dizer assim. E o profeta aqui tornou ciente, quando liberava as palavras, que ele estava trazendo a promessa, as promessas para serem cumpridas na vida dela. E eu libero aqui, como profeta do Senhor, que as tuas promessas, elas estão sendo cumpridas hoje em tua vida. Pois se Deus ali enviou o profeta Elias para levar a sua palavra a uma pessoa, a viúva, porque quando Deus envia e já dá as ordens, já dá as instruções para o profeta, diz a uma viúva, era porque Deus queria alcançar aquela viúva, queria alcançar aquela cidade. E era para quebrar o jugo também, além de levar a palavra, quebrar o jugo. Então existe hoje coisas na minha e na tua vida que nós vamos ser, que profetas vão ser enviados na nossa vida, trazendo a palavra de Deus, e é exatamente para quebrar jugos, quebrar o quê? Coisas que nos prendem. Para quê? Para que a gente possa prosseguir. E isso pode estar acontecendo nesse momento, através dessa ministração, através de outra ministração, através da palavra de Deus, na minha e na tua vida. Veja o versículo 14. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. É lindo, né? A gente vê o agir de Deus toda hora. Receba, chave, receba a palavra de Deus. Você talvez não esteja compreendendo, talvez a palavra de Deus esteja chegando todos os dias, batendo na tua porta, e talvez você não esteja recebendo.
Porque talvez você esteja escutando ou esteja ainda atormentado pelo o espírito do medo. Mas coloque Deus em primeiro lugar. Chave, colocar Deus em primeiro lugar, tá? Acima das suas necessidades, acima das suas qualquer outra prioridade que venha, tira, deixa em segundo e coloca Deus em primeiro. Coloque Deus em primeiro lugar. Porque ali ela volta para casa. Ela acende o fogo. Peraí, vamos. Volta para casa. Tem tanta gente que tem que voltar para a casa de Deus. Tem que voltar para os braços do Pai. Tem que voltar a viver e sentir o seu abraço, o seu amor. O primeiro amor, como a gente fala, né? Acender o fogo. Porque para haver transformação de vida tem que acender o fogo. Como é que se acende o fogo? É você estar se conectando, é você estar perto das chamas, onde tem a unção, está pegando o fogo de Deus, você tem que chegar aí. Você não pode ficar distante muito tempo. Se você está distante muito tempo, você tem que forçar agora, você tem que voltar para casa, você tem que acender. E é isso que nós estamos fazendo, é isso que nós estamos voltando, nós estamos acendendo fogo. Essa semana nós vamos reacender fogos aí, em alguns lugares. Onde essa palavra está chegando, está acendendo o fogo de Deus. E onde nós chegarmos também com a planta dos nossos pés, onde nós andarmos, estamos acendendo o fogo de Deus. E eu já declaro e decreto como profeta de Deus, acendendo o fogo novamente na vida de muitos. Chaves, obedecemos. Porque quando o profeta libera a palavra, ela obedece. Quando Deus libera a palavra, o profeta obedece. Então temos obediência dupla aqui, tanto do profeta como de quem está recebendo a libertação, quebrando-se o jugo. E ao analisarmos hoje as situações atuais, né, o que está passando na minha e na tua vida, nós vemos algo em comum, que muitos têm ficado aprisionados nas coisas que estão sendo, vamos dizer, as flechas, os dardos, estão metendo medo, terror aí. E a nossa mente, ela é a primeira a ser bombardeada dessas coisas, né? Os nossos pensamentos, né? No momento de escassez, o que é que fica pensando? E o espírito de medo jogando as coisas, é que vai faltar, é que vai acontecer isso, que sempre é o pior, né? E isso é o espírito de medo que fica jogando, né? O espírito de opressão que fica ali, né? E você pode ver que é nesses momentos difíceis de escassez que aparece de tudo. Eu vou dizer aqui só alguns exemplos, né? Por exemplo, às vezes o carro quebra, às vezes falta gás, às vezes falta isso, falta aquilo. É tanta coisa que acontece. No momento de escassez, as contas se atrasam, né? Despesas, os gastos aumentam. Então, assim, até contas às vezes atrasam, né? Não é para atrasar não, tá, gente? Mas às vezes até acontece de atrasar, né? E o que é que acontece? O temor, o medo, tudo sobre a gente. E você fica sem saber o que fazer. Esse medo, ele vai crescendo. O medo cresce. Às vezes a gente extremos diante desta, tá aí colocando. É claro que eu e você nós temos que evitar o máximo, mas tem coisas que não consegue. E tem gente que até pensar, posso perder o emprego, mas ei, filho, não se preocupe, pegue no Senhor. Tira esses maus pensamentos, tira o foco aí, ele quer jogar medo, e você tem que fazer o quê? Começar a crer no Senhor. Resistir a esses ataques, esses maus pensamentos. É você agora atuar repreendendo esse espírito de medo, de opressão que está sobre a tua vida. Então, chave, nos momentos de escassez, nos momentos difíceis, nos momentos, vamos dizer, financeiros, ruins, deficitários, vamos repreender o espírito do medo, porque é ele que está por trás de tudo isso, tá? Então você... E o que esses espíritos malignos eles querem fazer é te impedir de agir na fé. Então vai jogar tudo para dizer que é contra, que não vai acontecer. Fé na palavra e fé em Deus, o teu supridor. Então você vai fazer uma escolha ali, tá? E vai orar. A viúva,
ela venceu esse espírito de medo. A viúva, ela agiu com base na palavra recebida do profeta. Quando ela já ia saindo para buscar água, ele disse: faz um bolo para mim. E ela disse: eu só tenho o que? Um punhado de farinha e um pouco de azeite na botija. Mas ela fez o quê? A gente vê que algo. Ela foi, versículo 15, ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias e para a mulher e sua família. Peraí, se no início ali da narrativa havia falta, escassez, aqui, já próximo do final, já tem o quê? Sobra. É isso que Deus quer fazer. Talvez o momento agora, o início dessa narrativa sua, hoje, da tua história, esteja havendo uma escassez, mas Deus está dizendo que vai haver uma fartura. A comida durou muito tempo para Elias e para a mulher e a sua família, pois a farinha na vasilha não acabou, e o azeite da botija não secou, conforme a palavra de Deus proferida pelo profeta. Ela recebeu a provisão. Pai, em nome de Jesus, eu quebro agora, anulo agora toda situação que o espírito maligno do medo, do terror, da opressão tem colocado sobre estas vidas, que tem ocasionado essa escassez, essa crise financeira, seja conjugal, seja escassez ou que esteja prendendo, eu quebro e anulo agora em nome de Jesus. Seja livre. Quebrado todo o jugo agora em nome de Jesus. É nos momentos difíceis. Isso faz parte do treinamento que Deus preparou algo maior para a minha vida e para a tua vida. Se naquele tempo Deus permite, vamos dizer, essa grande seca ali para aquela nação, pois o pecado e a apostasia e a rebeldia e a desobediência, e eram tantas coisas contrárias, estava num nível tão grande que Deus foi preciso agir, permitir algo que acontecesse, e levantou um homem, porque sempre Deus levanta homens e mulheres de Deus a cada momento das nossas vidas, para que a gente continue a caminhada, porque a caminhada ela não pode parar. E ali, quando o profeta diz que não vai haver chuva durante 3 anos, ali simplesmente a gente chama de os céus se fecharam. E foi o profeta de Deus que manda fechar os céus. Isso faz parte do treinamento. Isso faz parte do processo. Isso faz parte. Às vezes a pessoa não compreende que parte está ali do processo. E existem processos na nossa vida que tem que ser cumprido exatamente. Quando a gente vê no natural, quando a gente vê o quê? Uma lagarta, depois ela vira o quê? Uma borboleta. Como? Existe um processo, existe um tempo, existe uma transformação. Não pode se pegar e já sair voando. Entra no casulo, entra no local, vamos dizer assim, no local reservado. E ali tem que aguardar todo o tempo, todo o processo. Aí depois o quê? Sai a coisa mais linda, uma borboleta. É assim que Deus quer fazer na minha e na tua vida. Quer transformar momentos às vezes difíceis, momentos que você está aí isolado, sozinho, sem saber às vezes o que fazer, não está entendendo, compreendendo, mas isso faz parte do processo. É o treinamento que Deus está te colocando. Se os céus estão fechados, já Deus dá a ordem para abrir os céus. Pois assim o profeta libera a palavra, ele profetizou no meio da seca. Ele profetizou ali 3 anos e meio. 3 anos e meio. Será que tem alguma coisa a ver com o ministério de Jesus? 3 anos e meio? Tem sim. Tudo é correlacionado, tudo é simbólico. Nós não vamos entrar aqui hoje. Mas é só para você que vê. Você vê. Quando o profeta ele diz ali que não choveria, o que aconteceu com a terra? A terra ficou seca, estéril, não produzia, sem água, sem colheitas. E quando acontece isso,
as colheitas que tinham perdidas, né? Pessoas, animais, plantas, pessoas. Deus está entrando com o seu suprimento na tua vida hoje. Deus conhece. Ele está começando com suas necessidades. Começou com a nossa profeta. O profeta é alimentar. Ele envia. Primeiro envio. Alimentar. Toda manhã. Deus está mandando suprimento para a tua vida. Toda manhã e toda tarde. Depois Deus arranca Elias ali e disse o que fazer. Ordenou que ele fosse ao riacho de Querite. Deus ordena. Se você não recebeu nenhuma instrução, busque o rio de Deus. Busque a casa de Deus. Busque a palavra de Deus. O riacho de Querite é o Espírito Santo que está derramando a água, que é exatamente para a tua sobrevivência. E ficava perto de quê? Do Jordão, lugar da provisão para um ano. Tem provisão chegando, tem provisão liberada para você. Ordem aos corvos para o alimentarem. Versículo 4. Depois volta. Não era qualquer alimentação, era carne e pão. Todas as manhãs, todas as tardes. E era por ordem divina. Por ordem divina. Deus está mostrando aqui que hora ele vai ter suprimento divino e hora ele vai dar ordem a pessoas também. Ora ele faz e ora ele ordena alguém que faça. E em momento nenhum Elias questionou Deus. Elias não teve dúvida, Elias não teve medo, pelo menos não mostra isso na narrativa. Teve chave sim. Elias obedeceu. Ele obedeceu. Chave. Na crise, busque ouvir o que Deus está falando a você. Mas não estou escutando. Busque mais. Peça mais. Abra seus ouvidos. Não estou entendendo. Se quebrante. Se ajoelhe. Adore, louve. Coloque Deus em primeiro lugar, em prioridade. Isso é chave. Seja uma crise financeira, seja uma crise conjugal, seja uma escassez em que área for. Faça como a viúva. Quando ela recebeu a palavra, ela agiu. Chave. Agir. Mas não é agir de qualquer jeito, de qualquer forma. Não, debaixo da palavra. Ela recebeu as instruções. Vai e faça. E é assim que o que a gente tem feito é correr, querer fazer no nosso modo, na nossa maneira. Mas a obediência não é fazer algo que Deus não está mandando, não. É fazer o que Deus está mandando. E não a gente fazendo o que os homens estão mandando, porque a minha mente está dizendo é para fazer assim. Não. Não é a mente natural. Não é para a gente tomar qualquer decisão no natural. Porque o lógico é a gente fazer logo as decisões pautadas nas coisas naturais. Mas uma chave preciosa é esperar em Deus, a direção de Deus, esperar Deus falar com você. E dizer, faça assim, aí você faz e não tem problema. Tem muitos momentos na minha vida que os homens querem que faça algo e eu deixe de fazer, e eu sempre digo, não, aguardo e espero em Deus. Eu fico aguardando, orando, esperando o direcionamento, porque quando eu espero por Deus, eu posso fazer tranquilamente, que Ele está comigo. É bem diferente de eu querer sair fazendo de todo jeito. Então tem coisas que a gente está aguardando, a gente está esperando em Deus. E isso é outra chave. É confiar em Deus que Ele faz. Confie em Deus para obter a tua provisão hoje.
Se você está aguardando a provisão em qualquer uma das áreas, até a financeira, confie nele. Se naquele momento ali houve um ano de provisão difícil e o riacho secou, mas Elias não ficou com medo em momento algum. Elias não duvidou. Elias não duvidou do cuidado de Deus. Deus tem um cuidado para os seus filhos. Deus tem uma provisão para mim, para você. Em momento nenhum a gente vê Elias olhando para as circunstâncias. Em momento algum. Mas Elias olhou para algo. E eu quero que você olhe também para algo. Elias olhou para a fonte dos recursos. É para ele, é do alto que vem o nosso socorro. É para ele que nós temos que olhar. E ali ele não falou só uma vez com Elias, ele falou de novo. Vá para Sarepta, que foi exatamente, vá para... Ordenei a uma viúva naquele lugar que te forneça comida, é o versículo 9. Será que ele imaginou que era uma viúva rica? Que a primeira coisa que a gente diz, uma pessoa para ajudar teria que ser rica, né? Não. Deus quebra exatamente todas as nossas, vamos dizer, inteligências. O que a gente imagina não é isso. Deus age sempre diferente. É uma viúva pobre e estava com uma escassez tremenda. Estava para preparar a sua última comida e morrer. E hoje à noite Deus está quebrando o teu jugo. É para quebrar qualquer jugo. Agora é preciso que você esteja em uma posição, vamos dizer, espiritual, que você seja capaz de ouvir e compreender o que Deus está falando para você. Deus quer liberar. Deus está liberando. Deus já deixou, está pronto. E às vezes as pessoas não estão nessa condição espiritual e não conseguem receber. Porque tem focado o que? As circunstâncias, tem focado no medo, não tem agido, não tem repreendido. E a libertação financeira, a libertação da escassez, a libertação, seja que área for aí, vai ser pela obediência à palavra de Deus. Aí as coisas sobrenaturais, os milagres, as maravilhas, sinais, tudo aquilo que a gente vem falando, né? Cura física, cura emocional, cura espiritual de Deus, é porque Ele escolheu, Ele já preparou para mim e para você. Mas é preciso que a gente entre nessa, eu vou dizer, nessa condição espiritual, na fé, né? Para exatamente agir conforme Ele quer. Pois ali naquela terra que aquela viúva vivia, ali se adorava, era Baal, era outro Deus. Eles não conheciam o Deus de Israel. E a situação que ela estava ali era que ela e o filho estavam prestes a morrer. Vamos dizer assim, hoje era no auge da crise. Se fosse para mim, para você dizer, no pior momento. Aí seria assim, não tem mais o que fazer. O que tinha? Só um punhadinho de farinha e um pouco de azeite na botija. Farinha é o quê? Pão. Azeite é o quê? Pão é Jesus na minha, na tua vida. É um punhado, vamos dizer assim, um punhadinho de farinha. É o pão da vida que é Jesus na minha, na tua vida. O azeite é a unção do Espírito Santo, é o próprio Espírito Santo em mim e em você. Naquele momento ali, eles não tinham mais a quem pedir. Vamos dizer, pedir recursos, pedir ajuda a homens. Vamos dizer assim, se não tinha, estava vendo, ela devia estar fraca, exausta, deprimida, sem esperança. Os espíritos de opressão, os espíritos malignos ali, de desespero, de medo, tudo ali tentando e deixando ela presa. Frustradas, né, pelas fortalezas do inimigo, né, a sua vida ali aprisionada. E o Senhor está dizendo para mim e para você: chave, resistir. Resistir para ele fugir de vós. E logo em seguida, repreender. Assim como eu já orei, e no final a gente vai orar repreendendo também. Mais e mais. A gente tem que mudar o foco.
É não olhar para as circunstâncias, não olhar para a escassez, não olhar para... E sim dizer, Ele é o meu supridor e Ele vai falar. Enquanto Ele não falar, não faça, não haja. Mas quando Ele falar, você faça. Deixa eu te dar vou te dar um exercício, tá? Se imagine no lugar dessa viúva. Pega teu caso aí, tá? O que é que tu está passando, e se coloca no lugar dessa viúva. Como ela se sentia? Qual era a esperança que ela estava lendo? O que ela estava vendo? Só, vamos dizer, a morte, fazer a última refeição e morrer. Estava desesperada. Mas ela encontrou o quê? O profeta. Você está disposta a encontrar o profeta dos profetas, Jesus, hoje na tua vida? Talvez você diga, a minha última refeição, a minha última saída. Mas o profeta ali olha para ela e faz o quê? Chama, convida, né? Ei, traga-me um pouco de água. E o Senhor está dizendo, filha, venha beber da água. Sou eu que tenho água para você. A água que você bebe não tem mais sede. O profeta ali chamou e ele pediu. Qual é o pedido que o Senhor tem para você? Se os recursos naturais estavam no fim, o que restava? Um punhado de farinha e um pouco de azeite. Mas isso poderia ser pouco aos olhos do humano, na inteligência. Mas nas mãos se torna muito. Se torna o que? Necessário. Pois o que Deus precisa para realizar a multiplicação pode parecer pouco nas suas mãos, mas nas mãos de Deus Ele multiplica. É por isso que Ele está fazendo conflitos para você. Diz você é exponencial, porque Ele quer te multiplicar no pouco que você é. A gente não entendeu ainda o que é esse exponencial que nós estamos fazendo todos os dias às 7h. É pouquinho que entregamos a Ele. Somos obedientes, estamos recebendo as instruções, estamos caminhando, estamos perseverando, Ele vai fazendo a multiplicação nas nossas vidas. É o pouco que nos parece, mas é muito nas mãos dele. É você que tem que agir. É você que tem que cumprir. A mulher foi cumprir, ela foi cumprir a ordem. Olha para as tuas circunstâncias. Olha para as circunstâncias. Nosso supridor. Quando ela agiu, ela foi lá e cozinhou. Cozinhou o quê? Um bolo. E ela veio e entregou o quê? Ao profeta. Ela serviu ao profeta, depois ela se serviu com o filho. A promessa liberada por meio da palavra de Deus acontece. E ali a promessa por meio de Elias aconteceu. A farinha e o azeite da botija não acabaram todos os dias da vida deles. Houve a multiplicação. E Deus quer fazer a multiplicação na minha e na tua vida. Acabará. Não haverá mais a escassez. E a viúva ali, ela experimentou a provisão de Deus. E eu declaro você experimentando a provisão de Deus em todas as áreas da tua vida hoje, em nome de Jesus. Recebe. Recebe. Eu declaro provisão diária e contínua. Porque ali ela teve a provisão diária e continuamente. Foram todos os dias, um dia após outro. E a provisão chegando. Chave, olhe para Deus. Crendo. E esperando receber a sua provisão. Esperando receber a sua proteção. A proteção de Deus. Esperando receber o que você necessita.
Pois Deus é um Deus supridor. E as promessas são supridoras também. O que vem de Deus é ilimitado. E por que você tem limitado as coisas de Deus? Deus é um Deus ilimitado. Espere pela sua provisão. Tenha certeza. Acesse pela fé. Se Ele ordenou aos corvos, imagina o que Ele não pode fazer por mim e por você. Estamos alinhados com Ele, estamos caminhando, estamos fazendo o que Ele quer? Sim. Espere. Aguarde o momento certo. Em nome de Jesus. Eu destruo agora todas essas amarras, todos esses pensamentos, todos esses dardos que têm lançado sobre ti para te amarrar, te ocasionar medo. Espere em Deus. Aguarde o que Deus está liberando, está dizendo. Não compreendeu? Pergunta a Ele: Senhor, não estou entendendo, não estou compreendendo. Peça a revelação. Agora deixa eu liberar uma chave aqui que pouca gente entende e às vezes eu também nem gosto muito de falar. Mas é preciso falar. Porque é um tempo que antes dela receber, ela teve que dar. O que é que o profeta disse? É como se dissesse: me dê tudo que você tem em casa. Ela disse: não, mas só tem um punhadinho de farinha e um punhado. Agora, gente, não interpretem mal, tá? Eu estou dizendo assim, o que aconteceu. Ela foi testada ali por Deus, mas estava debaixo da palavra. Não é hoje, né? Faça assim, não. É quando a palavra de Deus vem e você testifica. Antes dela receber a provisão ilimitada, ela teve que dar o pouco que ela tinha. Que o pouco era muito para ela. Talvez fosse o tudo dela. E quando ela faz, o que é que acontece? Acontece, porque Deus é assim. Agora, quando é debaixo da orientação, é pelo profeta, é vindo dele, acontece. Deus é um Deus que multiplica. Ele quer multiplicar muitas farinhas e muitos azeites em muitas vidas aí. Mas você talvez não tenha compreendido, não tenha entendido. Mas peça ao Espírito Santo que fale, que declare, que te mostre. Porque se Ele não mostrar, também não faça. É Ele que vai te revelar, vai te dizer. Está disposto e está disposta a receber a provisão contínua de Deus? Está sendo liberado hoje à noite, a cada palavra que eu estou ministrando, uma unção financeira poderosa na tua vida. Recebe aí. É para te fortalecer, é para te preparar, é para você enfrentar todas as crises. Deixa eu ir mais além. Porque uma coisa é momentânea agora, nós estamos falando do agora, do momento que você está passando. Mas está chegando o tempo de transferências de riquezas que o Senhor Deus está transferindo para os filhos continuarem a jornada, a caminhada. Transferência. É aquela parábola que eu dei um talento, enterrou, então esse não vai receber riqueza. Quem multiplicou, quem doou, quem deu antes de receber, quem fez, quem emprestou 2, 3, 4, 5, quem está produzindo e quem vai produzir, o Senhor está preparando. E às vezes talvez você pense que essa escassez financeira que você está passando é uma preparação para que você no pouco, sendo fiel, no muito, Ele vai liberar o muito. E nesse momento dessa transferência, Ele está levantando e preparando filhos e filhas. Talvez você esteja pensando: por que eu passo tanta crise financeira? Por que eu passo tanta crise nessa área, nessa e nessa? E o Senhor está preparando seus filhos para exatamente entregar algo maior. Tá? E você não compreende esse processo, você não está entendendo, mas só seja fiel. Seja fiel um pouco. Multiplica o que Ele está dando, entregando. Pois já já você vai estar administrando, você está sendo um despenseiro do Senhor. E não é qualquer coisinha não. É para você, talvez, liderar uma grande indústria, liderar grandes recursos, liderar, coordenar, gerenciar.
projetos para o reino de Deus ser trazido, expandido. Porque quanto mais o Senhor quer te entregar e você fizer para o reino, mais sementes Ele dá ao semeador. Às vezes Ele tem que entregar só um punhadinho de farinha e um pouquinho de azeite ali na botija, para ver se você vai enterrar, vai comer isso aí, ou você vai fazer isso em prol do reino. Gente, é forte demais o que está para vir. Eu estou falando um pouco mais na frente, mas está começando agora. Porque quando o Senhor vai entregar uma missão nas nossas mãos, Ele vai colocando e analisando e testando-nos todos os dias o que é que a gente está fazendo. E a gente não compreende porque isso e porque aquilo e tal, se levanta e tudo. A autoridade, a unção que o Senhor está derramando sobre os seus filhos para continuar a jornada, para permanecerem, é tremendo, é grande. Peça o Espírito Santo para te revelar em que parte do processo você está. Que parte do processo Ele está te entregando em tuas mãos para você fazer toda a diferença. Pois é no meio dessas crises que nós estamos sendo forjados, moldados e aprovados. O aprovados depende de mim e de você. Fazer o que o Senhor quer. Eu tenho uma palhinha de uma provisão sobrenatural. Isso em todas as áreas, tá? É claro que a financeira ela vai pesar um pouco, mas uma provisão sobrenatural. O Senhor está preparando algo grandioso. Mas é tão grande que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem boca falou, e nem a gente sabe ainda. Mas Ele vai revelando. Ele só quer o quê? Que fique firme na fé e receba a provisão sobrenatural de Deus. Aquele ministério de Elias ali, era um ministério, vamos dizer, no anonimato, ninguém conhecia ainda. Mas ele é levado ao rei, depois ele sai de cena, ele passa um tempo, vamos dizer, no deserto ali. E às vezes a gente não entende porque a gente passa 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, vamos dizer assim, meio que tipo recolhido no deserto. A gente, vamos dizer, saiu do palco, saiu da cena ali. Aí às vezes nós não podemos até não gostar do deserto, daquela escassez, disso, daquilo. Mas deserto é uma escola superior do Espírito Santo de Deus, porque ali foi onde Ele levou Jesus para o deserto, para ser tentado. É onde Deus trabalha em mim, em você, e depois, através de nós, para fazermos exclusivamente, quando nós dependemos totalmente dEle. É quando o que eu e você vamos fazer quando a nossa torrente de água ela seca, quando aquele manancial ali de Deus continua a ser derramado, as fontes naturais, o rio natural ele seca, mas o manancial de Deus não seca nunca. É quando a minha fonte seca, a fonte de Deus ela jorra, ela transborda. É quando Ele olha assim e diz: ei filho e filha, aperta teu cinto aí que eu vou te jogar na fornalha. Vamos dizer, é um estado de provação, é um estado de lapidação, é um estado de purificação. Mas Ele vai dizer também: eu ordenei a covas que te alimente toda manhã e toda tarde. Eu ordenei a uma viúva para te alimentar. E todo dia a viúva olhava assim, a farinha está no mesmo nível, não seca, as coisas de Deus não secam. O azeite não secou também, não, era jorrando ali, todo dia comida. A farinha está no mesmo nível, o azeite está na mesma medida. Creia no Deus da glória, no Jesus que entregou o manual da vida para mim e para você. Na mesma casa que havia escassez, começou a ter milagres. Quantas narrativas a gente vê tragédias acontecendo e depois milagres superando as tragédias. Creia na vitória mesmo em meio às crises, meio às lutas, meio às escassez, meio às dificuldades. É natural às vezes a gente
transferir culpas para um, A, B, C, D, isso, aquilo. Não, gente. E também não é fácil, às vezes, as pessoas serem acusadas disso, daquilo. Sabe o que é que o Senhor Jesus está dizendo? Transfira a sua dor para mim. Transfira o seu problema para mim. Jesus quer te ter nos braços. E quer te dar os braços do Pai. Deixa eu dizer uma coisa aqui no natural. Faça uma reunião com Deus hoje. Que talvez você não tenha feito há algum tempo. Alguns já estão fazendo reuniões, várias reuniões durante o dia com Deus, orando, declarando, louvando. E talvez você não esteja fazendo. E se você não está fazendo, faça uma reunião com Deus hoje. Mas escute. Apresente suas queixas, suas causas. Mas dê um momento para os dois ouvidos escutarem. Fala, mas tu tem só uma boca, então fala menos e escuta mais. Faça talvez um pedido que ninguém nunca fez, mas faça hoje. Tem coisas que é só você e Deus. Baal era um deus da chuva e da vegetação daquela época. Por isso que o profeta, que às vezes as pessoas não entendem porque que um profeta manda parar ali. Porque exatamente ele estava dizendo, olha, o Deus de vocês não vai poder agir, não vai poder derramar chuva e nem vegetação aí para vocês. Porque ali era o Deus confrontando o inimigo já e dando autoridade por meio daquele profeta de liberar a palavra. E a palavra de Deus, quando ela é liberada, acontece. Por isso que nós liberamos aqui muitas palavras e atos proféticos. Sabe o que é que significa Elias? O Senhor é meu Deus. A palavra de Deus veio para Elias e ele liberou. E a palavra de Deus está chegando, sendo liberada para a tua vida. Talvez seja um teste de fé na tua caminhada, na tua jornada, até no teu ministério. Gente, a gente passa por isso aqui também. Teste de fé no início do ministério, no meio do ministério, na caminhada, no percurso. Quando a gente pensa que está tudo, aí às vezes vem um teste de fé para ver se você recebe mais autoridade de Deus para prosseguir. Pois eu já ordenei aos corvos para te alimentar. Elias, pela fé, obedeceu. Ele chega ao ribeiro. Recebe novamente. Em meio àquela crise, outra palavra de Deus. Vai até a cidade e encontra uma viúva. E ele obedeceu. Mesmo no meio da crise, mesmo no meio da seca, nós vamos prosperar em nome de Jesus. Deus não vai mandar nem A, nem B, nem C, nem... Ele vai mandar primeiro os profetas. Elevarei os meus olhos para os montes de onde vem o meu socorro. Depois ele levanta as viúvas. Estou a preparar vozes para não haver choro. Estou a preparar vozes para não haver choro. Isaías 11:10 diz, as nações vão buscar a raiz de Jessé. Quem é a raiz de Jessé? Jesus. É entre esse meio ranger de dentes, é entre meio essas coisas que estão acontecendo, que as nações elas vão buscar a raiz de Jessé. Elas têm que buscar a Jesus. Pois é a solução para a saúde, é a solução para a economia, é a solução para todas as áreas das nações. Tudo que é referente a mim e a você, filhos de Deus, Deus vai agir, continuará agindo. Para quê? Para que Deus seja honrado e glorificado. E as pessoas que não são filhas e filhos, que não creem nesse Deus, vão dizer, eu quero o teu Deus. Eu quero servir a esse Deus. Eu quero o teu Jesus. Amém? Pai, em nome de Jesus, coloca os teus filhos e filhas agora em tuas mãos. E aqueles que estão passando as crises, aqueles que estão em desertos, aqueles que estão com a escassez,
Aqueles que estão, seja em que área for, seja na financeira, seja em relacionamento, seja conjugal, seja de família. Há escassez, eu declaro agora, caindo por terra, em nome de Jesus. Eu declaro agora essas correntes sendo quebradas, esses cadeados sendo quebrados, abertos. Eu declaro agora todos esses espíritos malignos, seja de medo, de opressão, de depressão, que tem acorrentado, que tem deixado você preso, seja livre agora, em nome de Jesus. E não voltem mais. Que essa área ela seja selada agora com o teu sangue. Que essa área agora seja lavada, purificada, em nome de Jesus. Que você receba o teu suprimento no tempo, na hora que está sendo liberado a palavra, hoje, aqui e agora, em nome de Jesus. Pai, obrigado por tantos milagres e testemunhos. Correntes foram quebradas, cativeiros. Foi quebrado o jugo hoje na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Gente, maravilhoso estar com vocês. Maravilhoso que Deus liberou. Maravilhoso, tome posse. Reveja essa ministração. Ore. Repreenda todo o mal, tudo que esteja contrário à tua vida. Repreenda também. Faça essa oração de repreensão. Resista e faça e repreenda, tá? Em nome de Jesus. Que você vai testemunhar muito do que Deus fez em meio à crise, tá? Não esqueça, amanhã às 7h01 nós temos o quê? Exponencial em Cristo Jesus. Eu sou exponencial em Cristo Jesus. E você? Mais uma semana para iniciarmos, para ver a multiplicação na minha e na sua vida. Deus quer multiplicar. E você vai receber. Shalom, povo escolhido de Deus. Fiquem na paz.